Cadinho, né? Como nos recomenda Kardec, né? Tem a biblioteca lá embaixo, quem precisar de livro, tem muitos livros, nós recebemos livros do Centro Espírita lá de Machado, tem livros novos, né? Ler é importante para que nós tenhamos uma fé raciocinada. O próprio Kardec nos diz: espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? Então não deixa de ter sempre a cabeceira da cama aí, um livro que é um bom amigo, né? Vamos iniciar hoje com a prece. Nossa irmãzinha Iracema vai fazer uma prece para nós. Gratidão, já viu? É assim. Pessoal, nós vamos dar prosseguimento, né, ao livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. Hoje o capítulo 23, Viver pela Fé. Viver pela fé. O que é a fé, né? O que é a fé para você, Cláudio? Eu acho que viver a fé é uma pessoa com muita fé. Eu acho que eu também estou morrendo, eu saí com uma coisa muito grande assim, de repente, que a gente nunca pensou nisso. Karina, o que é para você fé? É uma base. Se eu perguntar aqui para cada um vai ter uma definição. Por que cada um vai ter uma definição? Porque cada um está num estágio evolutivo. Cada um vê a fé de uma forma. E a fé, para a gente, para cada um de nós, ela vai evoluindo, ela vai modificando à medida que nós temos o entendimento do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, né? Também chamado de Boa Nova, e através dos ensinamentos dos bons espíritos. Eu posso falar com toda a certeza do mundo que a minha fé mudou muito com o decorrer que eu fui amadurecendo, do decorrer que eu fui estudando a doutrina espírita, que eu fui tendo entendimento. Então, a fé ela é aprimorada, ela vai mudando, né? Até nós tornarmos um espírito puro. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Viver pela fé. Aí Emmanuel pensou lá de Romanos 1,17, uma palavra de Paulo, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é ser justo? Ser justo será eu fazer as coisas tudo de acordo com o meu entendimento?
Se o Cristo fizesse tudo de acordo com o entendimento dele, seria tudo justiça, porque ele é um espírito puro. Abaixo do Cristo, todos nós estamos em desenvolvimento. Então, nós podemos estar suscetíveis de estar enganados. Mas nós vamos ver, que é trabalhado por Emmanuel, que a justiça ele se dá quando nós cumprimos e observamos os evangelhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. É a forma mais correta de nós nos mantermos justos. A outra pessoa pode fazer o que for. E eu tenho que procurar moldar o meu modo de ser, as minhas decisões naquilo que o Cristo falou. Ah, a pessoa não está vindo trabalhar direito, então eu vou reduzir o salário dela. Não, pode. É óbvio que não pode você fazer isso. Você pode mandar ela embora. Mas você querer descontar porque ela não está fazendo a parte dela cabe somente a ela fazer. Você tem que fazer a sua parte. Não é em decorrência da decisão do outro que eu vou moldar a minha justiça. A minha justiça tem que ser moldada em torno dos ensinamentos de Jesus. Ah, a pessoa ficou doente, não pode trabalhar. Tem que mandar ela embora. Exemplo que foi feito. Bom, né? Vai encostar ela pelo INSS. Tal. Ah, mas eu estou procurando ser o mais justo possível. Ela não está trabalhando. É a sua justiça, não a justiça do Cristo. E nós temos que procurar moldar as nossas decisões nos ensinamentos do Cristo. E o que é ter fé? Né? Nós já falamos. A fé, ela muda de acordo com a nossa evolução. Aí, vem Emmanuel nos falar não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Nós frequentarmos um templo espírita, católico, evangélico, isso vai fazer que a nossa fé seja melhor? Não vai fazer. A nossa fé vai ser em decorrência da nossa tomada de decisão baseada no Cristo. Você frequentar uma instituição, seja qualquer ela, às vezes você está praticando somente ritual. E às vezes isso é necessário? Às vezes é necessário. Né? Às vezes a pessoa tem necessidade, por exemplo, de se ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, de Jesus. Aquilo ali é só uma imagem. Mas se ela tem uma fé verdadeira, aquilo faz sentido para ela e pela fé ela pode se desenvolver espiritualmente. Tudo depende da intenção. Né? Está lá na Bíblia. Deus sonda os nossos corações. Tudo depende da nossa intenção, do que nós praticamos, da nossa vontade. Deus não olha o resultado, porque nós ainda somos muito falhos. Muito falhos. Já pensou, né? Estou dirigindo pela rodovia e de repente passa um gato na minha frente, eu atropelo o tadinho do gato. Uai, gente, que culpa que eu tive? Eu fiz aquilo porque eu quis? Não fiz. Vou ter que espiar isso? Não vou. Não tem jeito, né? Tudo é de acordo com a nossa intenção. Por isso que a nossa intenção ela tem que ser a melhor possível. E a intenção melhor possível é nós estudarmos os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos bons espíritos.
A essência da fé segundo o livro dos Espíritos. Confiança divina. A fé é a confiança inabalável na justiça e misericórdia de Deus. Gente, Deus é amor. Amor supremo. Deus só emana amor. Deus não pune ninguém. Deus só faz o necessário para o nosso aprendizado. Se nós estamos ainda sofrendo em sofrimento, em consequência dos nossos atos que ainda são errôneos, das nossas tomadas de decisões, seja nessa vida ou em vidas pretéritas. Se for em vidas pretéritas, nós escolhemos estar expiando esses erros nossos para que nós possamos harmonizar com o nosso passado. E Deus é tão misericordioso que isso é feito a conta-gotas, a prestações baratíssimas, porque senão nós não daríamos conta. Então, gente, nós temos que ter a certeza, temos que ter a fé que Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Ah, mas eu estou passando por isso, por aquilo. É o melhor para cada um de nós, você pode ter certeza. Ah, eu não estou aguentando isso. Continua resignado, porque se você não falar que não está aguentando, se você blasfemar, se você reclamar, você vai ter que repetir. Né? É lógico, gente, que isso não impeça que você, até te impulsiona para que você tome providência. No caso, por exemplo, de uma doença que você procura um médico. Ah, não, é porque, então eu estou espiando aqui uma dor na coluna, eu estou espiando aqui um pé quebrado, eu não tenho que ir no médico. Não é nada disso não, gente. Deus deu a inteligência para o homem justamente para ele resolver. E quem de nós sabe quando que vai terminar a expiação de cada um? Não sabe. Às vezes é um espírito melhorzinho que pôs no seu caminho para acabar com a sua expiação. Porque é ali o necessário para que você expie só ali. Agora, se você fica ali só esperando vir de Deus, não, nada acontece. Vai continuar. A única coisa que a espiritualidade exige da gente para o nosso desenvolvimento se chama ação. Se você não sair da sua casa, não vir na casa espírita, não ir na igreja católica, evangélica, estudar o evangelho, estudar os livros espíritas, procurar na sua casa ler um livro de qualidade, procurar colocar em prática, tudo isso é ação. Procurar colocar em prática o que você aprendeu, não vai ter desenvolvimento espiritual. Não vai ter. A nossa fé não vai ser elevada, não vai ser melhorada. Então, gente, tudo que acontece, Deus está fazendo o melhor para nós. Isso não pode sair da nossa mente, do nosso coração. Agora, eu tenho que fazer a minha parte para que eu melhore isso quando se tratar de uma expiação, quando se tratar de uma prova, porque tem que ter o aprendizado. Nós não fomos daqui, nós estamos aqui somente para aprender e voltar para casa. Fé raciocinada. Não é cega, temos que estudar, comparar e decidir. Nós temos o livre-arbítrio. A fé cega, ela não serve para nada, gente. Fé cega é sinônimo de comodismo. Comodismo. Ah, pessoa pronta a vida inteira. Aí ela fica doente, ela vê que vai desencarnar, ela fala assim, ó, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Pronto, resolvi meu problema. Não resolveu. Não resolveu. Isso aí é comodismo. Isso aí não é aceitar Jesus, não. Nós temos que ter essa fé raciocinada, porque é você estudar, você comparar. Todos os livros da doutrina espírita nós podemos acreditar fielmente? Podemos, Raquel? Todo livro que nós lemos a respeito de espiritismo, de TikTok, as coisas, nós podemos acreditar? Não podemos acreditar, gente. Por isso que essa fé raciocinada, nós temos que ler, entender e comparar. Porque o livre-arbítrio é nosso. Apesar do nosso livre-arbítrio ele não ser absoluto, ele ser relativo, ele não é absoluto.
À medida que você vai desenvolvendo, o seu livre-arbítrio também vai desenvolvendo. No começo, lá quando você foi criado, o seu livre-arbítrio foi muito pouco, vai elevando até você se tornar um espírito puro, né? Nós já vimos lá no processo reencarnatório, lá que tem espírito que não tem condição ainda de participar lá, escolher quais vai ser as provas, quais vai ser as expiações que ele vai ter que passar. O anjo de guarda dele, o espírito protetor e outros lá tem que ajudar a escolher para ele. Nós já vimos isso, né? Então, o livre-arbítrio também ele não é absoluto, ele é relativo. E muitas vezes, por exemplo, eu li um livro agora que chama Epifania, né? É uma colônia espiritual, vou até compartilhar isso com vocês. Não sei se está certo, penso a respeito, mas tem possibilidade que um espírito, que era médium lá, Renato, ele foi contraindo tantas dívidas, ele tinha uma esposa, aí ele arrumou uma amante, aí depois ele já estava indo com uma terceira, a espiritualidade achou por bem desligar ele, trazer ele de volta para o plano espiritual, porque ele ia adquirir mais débitos do que se ele ficasse encarnado. Aí trouxe um chinesinho lá que era cardiologista no plano espiritual, durante a madrugada desligou ele, voltou para o plano espiritual. Aí você fala assim, aí o Salviano vem e fala assim para mim, né, mulher? Fala assim para mim, mas Valdeci, isso aí não está interferindo no livre-arbítrio dele? Meu modo de entender, não, o livre-arbítrio não é absoluto, é relativo. Se ele contraísse novas dívidas, novos débitos para ele, seria muito pior. O corpo nada mais é do que uma veste, ele voltar para lá não foi melhor? E outra, isso é até mérito dele, porque ele era médio, ele esteve trabalhando no bem, e ele voltar para o plano espiritual até foi um mérito dele. Aí você fala assim, Valdeci, não tem outra forma menos drástica de fazer isso com ele? Tem, a espiritualidade fez. Através da reunião mediúnica, diversas vezes mandou o médium falar para ele, ó, fala para o Renato voltar para o trabalho mediúnico, fala para o Renato voltar a fazer a caridade. E ele continuou fazendo uso de bebida alcoólica e se deixando levar pela sexualidade desenfreada. A espiritualidade deu vários avisos, né? A espiritualidade não toma uma decisão assim drástica, não. Primeiro ela faz de tudo para poder fazer com que o indivíduo, com que a pessoa volte para o caminho reto. Depende de cada um. E nesse caso, ele teve que voltar ao plano espiritual. Eu acho, aí pode ter gente aí que fala assim, eu não acredito nisso. Tem todo o direito, a doutrina espírita está aí para estudar e para a gente chegar a uma conclusão e cada um acreditar naquilo que achar que é melhor para si, porque cada um tem um livre-arbítrio. Mas eu acho bem consciencioso o fato. E eu acho que foi de grande valia para ele. Evolução constante. Espíritos evoluem através da fé e do esforço próprio. Esforço próprio. Nós temos que esforçar e temos que ter fé que Deus está fazendo o melhor para cada um de nós, para a nossa evolução. Iluminando o seu caminho e servindo de exemplo para os outros pelas suas atitudes. Gente, a partir do momento que nós temos uma atitude retilínea, nós influenciamos aquelas pessoas que convivem conosco, principalmente na mesma casa, no mesmo teto. Né? Nós estamos cooperando indiretamente com essas pessoas para a evolução deles. Muitas vezes não adianta você ficar falando na cabeça da pessoa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não adianta, mas a sua atitude conta muito, né? Não tem aquele ditado popular? O exemplo arrasta? Então, mais ou menos por aí. Fé e provas, fortalecendo o espírito. As provas e dificuldades da vida fortalecem a fé, moldando o nosso espírito. Provas como forma de fortalecer a nossa fé.
Todos nós espíritas já sabemos, quando nós estamos do lado de lá, nós escolhemos as nossas provas, né, ou nos é sugerido, para que nós possamos desenvolver espiritualmente e, quando terminar esse processo, voltar para casa. Acontece que quando a gente está aqui no mundo material, como o mundo material de provas e inspiração é um mundo muito grosseiro, a gente muitas vezes se deixa levar muito pelas coisas do mundo e a gente tende ao comodismo, né? Qual que é mais fácil, gente? Eu vim assistir uma palestra, fazer um estudo aqui na casa espírita, ou ficar no sofá assistindo um filme, né? Ou fazendo alguma coisa de interesse da gente. Qual que é mais fácil, né? Então, isso é coisa do mundo de provas e expiação. Muitas vezes essas provas têm que vir um pouquinho mais forte para que a gente possa despertar. E se não funcionar nessa encarnação, na outra vem um pouquinho mais apertado. E é dessa forma que as provas vão nos ajudando ao desenvolvimento. A expiação, harmonizamos com o nosso passado. Eu já falei. Quando não são provas, são expiações que faz nós repararmos o que nós cometemos no passado aí. A gente já tem na literatura espírita, né, vários exemplos aí, né? Eu lembro um recente aí que foi falado também, eu acho que tem senso nisso, mas não sei se é verdade, uma criança que foi arrastada no carro lá no Rio de Janeiro, todo mundo falou lá que aquilo lá o espírito escolheu um desencarne daquela forma, mais ou menos, porque no passado ele arrastou muita gente a cavalo numa outra encarnação e matou muita gente. Então o espírito ele pode escolher uma forma de reparação nesse sentido mais doloroso, né? Como também pode ser uma outra forma de reparação menos doloroso, como nos diz o Paulo César Frutuoso, falou que na última encarnação dele foi na Idade Média, na Inquisição, né? Eles torturavam o povo naquela época lá, e ele veio como médico, em vez de torturar agora, ele operar as pessoas que têm câncer para reparar essas faltas delas. Então, há diversas formas de expiação. Expiação não é dente por dente, não, olho por olho, não, né? Há diversas formas de reparação. E nós temos que lembrar também na literatura espírita que quando o espírito vai muito bem, a reparação dele diminui muito, porque Deus é o quê? Misericordioso. Já contei aqui numa outra palestra, né, que uma pessoa ele veio para perder um braço, né, porque ele chicoteou muitos escravos na época. Só que na encarnação que ele veio para passar essa expiação, ele estava indo muito bem, chegou na época ele perdeu um dedinho. Deus é misericordioso. Deus entendeu que ele perdendo aquele dedinho já estava fixa a expiação dele. Olha como Deus é misericordioso, né? Jesus, governador planetário da Terra, demonstrou fé inabalável diante dos sofrimentos, servindo como modelo e guia. Então, gente, o nosso modelo e guia é Jesus. Imaginem vocês quando, né, mulher? Quando nós estivermos igual Jesus, né? Lá no lago de Genezaré, né? O vento soprando para lá e para cá, aquele monte de ondas lá, os apóstolos tudo loucos, vamos morrer todo mundo, e Jesus lá no fundo da barca dormindo. Aí Simão Pedro vai lá, você está dormindo, vamos todo mundo morrer afogado. Fala assim, olha, Simão Pedro, cadê a sua fé? Levantou e mandou as ondas parar, mandou o vento parar. Quando nós vamos chegar nisso, gente? A nossa fé foi inabalável, né? A gente passando por uma dificuldade aí terrível. Ó, tudo vai acontecer igual tem que acontecer. E Deus está fazendo o melhor para mim, eu tenho certeza disso. Eu preciso tomar essa e essa decisão, fazer isso e isso para mim ver se eu resolvo isso. Agora, a hora que não estiver mais ao meu alcance é com Deus. Aí o que Ele resolver, eu aceito porque é o melhor para mim. Imagina a hora que nós chegarmos nesse ponto, né, mano?
né? Vai demorar não, vamos começar agora, mano. Vamos começar agora, não vou deixar para depois não, né? Graças ao bom Deus. Confiar e agir também. Ó, capítulo 23, né? Caminho, verdade e vida. Viver pela fé. Transformação interior. Gente, a gente fala tanto isso na casa espírita, né? Transformação. Transformar o interior. A fé é o caminho para a transformação interior, guiando-nos na jornada espiritual. Gente, quando a nossa fé ela está segura mesmo, o que a gente sente? A gente sente uma paz de espírito. A gente se sente fortalecido. Não sei se foi a mulher, não sei se foi a Raquel, que falou aqui de uma senhora que perdeu 3 filhos e conversava com ela, não sei quem conversando com ela naquela calma, ela aconselhando as pessoas. Aí quando ela contou que perdeu 3 filhos, a pessoa quase desmaiou e ela... Então, a nossa fé tem que chegar nisso, né? A essa paz interior. A paz interior. Chegar ao ponto que nada vai abalar essa paz interior. Superando obstáculos. Com fé, superamos o desânimo e as dificuldades, encontrando força e confiança em Deus. Superando obstáculos. Né? Com a fé, nós nos sentimos mais potentes, nós agimos mais, nós vamos para cima, né? Igual diz o pessoal aí, né? Nós vamos para não, nós vamos para uma santa guerra, né? Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Mesmo no mundo de provas e expiações, eu tenho que dar o meu melhor. Porque eu vim aqui foi para isso, é para dar o meu melhor. É para me desenvolver, é para praticar o bem, praticar a caridade, é para ajudar esse mundo a se transformar num mundo de regeneração. Prática diária. Um convite à prática diária da confiança em Deus, cultivando a fé em cada momento. A fé, ela tem que andar conosco a todo momento. Nós temos que orar a todo momento. Orar, se necessário, até com a boca. Porque a oração, ela tem que ser a nossa atitude. Né? Atitude mais fé. Tem que ser isso. Atitude mais fé. Nós temos que fugir de tudo aquilo que nos atrasa. Tudo aquilo que a doutrina espírita resume em egoísmo e orgulho. Tudo resume nessas 2 palavrinhas, egoísmo e orgulho. Nós temos que fugir disso. Né? E isso nós vamos conseguir pela nossa fé e justamente pela oração, se necessário, até com palavras. Porque a nossa vida tem que ser uma oração. E não é fácil. Não é fácil no mundo de provas e expiações. É por isso que nós estamos aqui, nós não estamos para cima. Né? As mensagens de Emmanuel sobre a fé ativa, ação e perseverança. Fé ativa não é passivo, é o que eu falei, necessário ação. Mas sim uma força que exige ação e perseverança constante. Constante, todo dia, ação, dar o meu melhor, fazer igual Santo Agostinho, no final da noite, do dia, fazer rever tudo aquilo que a gente passou, ver aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente errou e procurar corrigir no outro dia, para procurar nos tornar pessoas melhores. Gente, e eu falo isso aqui sempre e vou continuar falando. Nós somos intuídos a todo momento, para o bem ou para o mal. Nós temos que, e isso é mediunidade, nós temos que saber distinguir isso e nós temos que lutar contra esse nosso irmão menos evoluído e falar, isso eu não vou fazer, eu vou fazer aquilo. Né? Eu já dei exemplo aqui. Estou com saudade, o pacote está com saudade do irmão dele lá, ou irmã dele. Estou com saudade, não posso lá em Aloimento. Então pego o telefone e ligo. O que um espírito menos evoluído vai falar para ele? Você tem muita coisa para fazer lá na sua roça, deixa para outro dia, deixa para mais tarde. Aí mais tarde ele não liga. Né? Aí infelizmente acontece alguma coisa e vai lá correndo. Gente, a hora que vir um pensamento bom, nós temos que agir naquele momento. É a nossa oportunidade de melhorar. E a hora que vir um pensamento ruim, nós temos que rechaçar. E, igual eu falei ontem,
nós temos que aproveitar essa encarnação para doutrinar esse nosso irmãozinho. Fala, meu irmão, fala para você, meu irmão, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, né? Larga a mão disso. Olha os ensinamentos de Jesus, procura melhorar. Te aproveite e a doutrina esse nosso irmão. Renovação da esperança. Ó, deu duas esperanças ali. A fé renova a esperança e fortalece a vontade, impulsionando a seguir em frente. Gente, uma pessoa sem fé, ela perde a esperança. Ela não tem razão de viver. É daí que, infelizmente, acontece o suicídio. Infelizmente. Nós não somos privilegiados, não, mas assim, a pessoa que conhece a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita, né, que procura colocar em prática, não estou falando que não vai fazer isso não, mas dificilmente faz um negócio desse, porque ele sabe que ele não vai resolver o problema dele. Ele sabe que do outro lado vai ser até pior. Primeiro que ele vai ter que extinguir, esperar acabar dele o fluido vital, para ele poder ser socorrido do outro lado. Né? Difícil demais. Né? Tem história na literatura espírita aí, por exemplo, eu vi um cara que pulava na frente do trem, ficou revisando aquele pulo dele, vivendo aquilo até o fluido vital dele esgotar. Quantos anos mais que ele tinha pela frente para viver? Pensa bem, gente, que tortura que não é isso. Pensa bem, um espírito enforcado, ficado naquela forca, aqueles sentimentos por 20, 30 anos. Mas onde está a misericórdia de Deus? Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele não está punindo, não. É o livre-arbítrio da pessoa. Amor e caridade. Manifesta-se em amor e caridade quando na prática do bem e do próximo. Gente, à medida que nós aumentamos a nossa fé, nós vamos vivendo isso aí. Nós vamos praticando mais caridade, nós vamos emanando mais amor. Nós pensamos mais antes de falar e de agir. E a gente sente bem, por isso que a gente vê que a gente está evoluindo, que a gente está modificando. Aqui na Casa Espírita já foi falado diversas vezes, gente, caridade mais fácil é você dar uma cesta básica. Você dá alguma coisa para alguém, porque ninguém fica com 10% do que ganha e doa 90%. Caridade é você no trato com seu filho, com seu pai, com seu amigo, com a pessoa que você não conhece na rua, você dedicar tempo, você dar atenção, você procurar resolver o problema da pessoa. Essa é a caridade que nós estamos falando aqui. Tá acabando, viu, gente? Vou beber um gole d'água, porque a mulher me chamou atenção na última aí, que eu fiz a palestra, pôs água aqui para mim e não bebi. Isso aqui eu achei interessante, eu resolvi pôr, né? Gostei muito. Vivendo pela fé na casa espírita e na vida. Estudo e prática. Participar ativamente dos estudos e práticas mediúnicas na casa espírita. Mas, gente, é lógico, cada um no seu tempo, de acordo com o possível, né? Praticar, vir nos estudos, né? Procurar se desenvolver para depois ir para uma mesa mediúnica, ajudar os espíritos sofredores, receber mensagens dos bons espíritos. Gente, nós temos que evoluir dentro da casa espírita também. Né? Nós temos que dar passe, nós temos que vir fazer palestra. Imagina se cada um de nós aqui fizesse a palestra, ai que beleza, né? Cada um de nós ia dar pouca palestra no ano, nós ia repartir muito mais o bolo. Né? Eu espero cada um de vocês aí, daqui uns tempos, tá aqui na frente. É lógico que cada um desenvolve alguma coisa numa encarnação. Lógico que tem gente que não vai vir aqui na frente falar, tem gente que não vai querer dar passo, né? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio, mas a gente tem que estar procurando melhorar todo dia. E na casa espírita é nesse sentido, participando dos estudos, das palestras, né? E acima de tudo, aprendendo e colocando em prática no nosso dia a dia. É isso. Oração e prece. Utilizar a oração e a prece como instrumento de fortalecimento da fé.
Gente, parece uma coisa boba, boba. Mas eu falei aqui esse dia, não sei se foi aqui. Quando você está fazendo alguma coisa e aquilo não dá, aquilo dá errado, aí você começa a xingar. Aquilo continua dando errado. Porque a gente nunca está sozinho. Ou tem um bom espírito perto da gente, ou tem um irmãozinho nosso menos evoluído. Então vamos fazer o diferente. Quando as coisas dão errado, você chama a espiritualidade, Senhor, me ajuda que eu preciso dar certo. Ó, não vai 5 minutos, não vai 2 minutos, um instantinho, tem uma ideia, brota uma ideia, alguém te fala alguma coisa, alguém te liga que vai dar certo. Gente, nós temos que parar com isso, de xingar, de reclamar da vida, de reclamar que as coisas não estão dando certo. Né? Nós temos que chamar a espiritualidade. Gente, eu falei para vocês, Deus é amor, Deus está emanando amor. Só depende de nós mandarmos a mensagem lá para cima, para abrir esse canal, para que esse amor desça. Então nós temos que parar com isso, de reclamar, né? Nós temos que parar com isso, de xingar. Né? Aí você fala assim, mas a pessoa falou alguma coisa, eu só revidei. Olha, você não tem que revidar, não. Se você não gostou, você fala assim, né? Fala assim, ó, isso não era necessário você falar. Isso não era necessário e pronto, acabou a conversa. Agora, se você retruca ali, o outro fala ali, quais são os espíritos que estão ali perto de você? Está tendo evolução ali? Você está em comunhão com Deus? A sua fé está elevada? Não está. Amor ao próximo. Expressar a fé verdadeira através do exercício do amor ao próximo. Gente, o amor ao próximo se faz quando nós estamos presentes. Chega ali na casa espírita, ali a Sandiele, eu cumprimento ela, dou um abraço, realmente dela emanando o meu amor, pego na mão, desejo uma boa noite, todo o coração. Vou conversar com alguém, eu estou presente naquilo que eu estou fazendo, eu estou doando, eu estou fazendo caridade do meu tempo. É isso. Parece uma coisa tão simples e a gente não faz. Muitas vezes a pessoa está conversando com a gente e nós estamos mexendo no celular, nós estamos pensando em como nós vamos responder. A gente tem que estar presente. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Perseverança. Manter a perseverança e a confiança nas leis divinas, mesmo diante de desafios. O que é ser perseverar? Você está ali. Não, eu não estou desamparado. Eu não estou desamparado. Deus está fazendo o melhor de mim. E eu também estou trabalhando. Eu estou em ação para dar o meu melhor de mim para resolver isso. É simplesmente isso. Não é xingar, não é achar que Deus está sendo injusto. É você saber que Deus é por você e você tem que ser para Deus também, igual eu vi a mulher fazer a prece dele. Né? Senhor é por nós e que nós sejamos também pelo Senhor Jesus, pelo Senhor nosso Deus. Tem que ser uma via de mão dupla. Acabando, gente. Um tempo. Nossa, quase 40 minutos. E a conclusão, né? Também gostei. A fé como motor da evolução. A fé nos impulsiona para frente. A fé é a força motriz para a evolução espiritual, guiando-nos em direção à luz, em direção a Jesus, em direção a Deus. É nós sentirmos que estamos evoluindo, que estamos melhorando. Aí vem aquela paz de espírito, você dá aquele sorriso gostoso e você está se sentindo pleno. Segundo aqui eu gosto mais ainda. O Evangelho ensinado pelo Mestre, pelo Divino Mestre Jesus e a doutrina espírita, principalmente o Pentateuco, compreendendo o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênesis. São fontes seguras para a nossa fé raciocinada. Gente, o Pentateuco Espírita, primeiro o Evangelho do Cristo, está aí há mais de 2000 anos, né? Que os bons espíritos vêm nos ajudar a entender.
E o Pentateuco Espírita já está aí desde 1857 em diante, né? Que está aí, continua vivo, e nós temos a certeza, não estou falando que as outras obras espíritas não são boas, não, mas isso aí são fontes seguras que nós podemos ler, que realmente falam, não, isso aqui, realmente eu posso seguir isso aqui, que eu estou aumentando a minha fé, eu estou evoluindo e eu estou me tornando pessoa melhor. E por último, cultive a fé diariamente, mesmo nas dificuldades. E lembre-se, a fé remove as montanhas. Por que a fé remove as montanhas? Porque Deus é misericordioso. Deus age com misericórdia. Ele nos cobra, Ele nos pede o mínimo necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Para sermos a cada dia mais pessoas melhores, até nos tornarmos espíritos puros. É isso. É isso que eu tinha para falar nessa noite. Se alguém quiser concluir alguma coisa, pode ficar à vontade. Se não, vamos para a prece final e para o passe, né? Tem alguma coisa, não? Então, tá bom. Então, vamos para a prece final. Minha irmã Raquel, você pode fazer a prece final por caridade?